Eu convido você a abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 5, versículos 13, 14, 15 e 16. Quero falar hoje à noite sobre o seguinte tema: o sabor cristão. Ou, se você preferir, o sabor do cristão. No entendimento de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, todos nós, todo cristão, precisa ter um sabor. Você percebeu o que Jesus disse? Se o sal se tornar sem sabor, insípido, como diz o texto, é para jogar fora. Não vale para nada. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: para que vamos valer se nós não formos sal? Irmãos, esse texto está dentro do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, o Sermão das Bem-aventuranças, foi o maior sermão que Jesus pregou, o sermão mais longo que Jesus pregou. Jesus usou muitas parábolas em vez de longos sermões. Jesus usou muitas ilustrações para trazer lições tremendas na vida dos seus discípulos. Jesus praticamente, ele gastou o seu tempo com 12 homens. Jesus investiu na vida deles. Porque ele sabia que quando ele fosse voltar para o Pai, ele deixaria pessoas qualificadas, treinadas, para dar continuidade ao que ele começou. O que ele tinha que fazer, ele fez. Ele foi ao Calvário. Ele fez expiação, ele morreu por nós. E ele plantou a sua igreja. Mateus 18 diz que, Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a igreja que é minha, que somos nós. E ele precisava de pessoas capacitadas, pessoas comprometidas, gente, na verdade, com um compromisso muito sério para poder fazer esta missão. Por isso que Jesus, durante o seu tempo aqui no seu ministério, ele ensinou, ele pregou, ele discipulou, ele fez MDA com aqueles homens, ele ensinou aqueles homens, porque ele sabia que a sua igreja iria prosperar aqui na terra. A tradição histórica, irmãos, afirma que Jesus pregou esse sermão sobre um monte, perto de Cafarnaum, e esse monte é chamado Car-Hatim, que é um lugar, não é uma grande montanha, é um lugar mais elevado, não muito distante do Mar da Galileia. E Jesus se assenta ali no monte. E ele começa a ensinar os seus discípulos. Começou nesse capítulo 5. O Sermão do Monte está no capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateus. E a parte do Sermão do Monte, eles estão, na verdade, também mencionados nos demais evangelhos. Hoje, nesse lugar, quando você vai visitar e fazer aquela caminhada, a peregrinação, por onde Jesus andou e o que ele fez em Israel, você chega na Galileia, onde está Cafarnaum, a gente vai nesse lugar onde Jesus, então, ele se encontrou com os seus discípulos, chamado o Monte das Bem-aventuranças. E ali, como a tradição, várias igrejas construíram templos. Ali há um templo moderno, chamado o templo, a Igreja das Bem-aventuranças, ali naquele lugar. Mas, irmãos, após Jesus ter declarado essas bem-aventuranças, Jesus olha para os seus discípulos e Jesus faz uma afirmação. Se você pensar bem, Jesus aqui faz uma declaração. Jesus diz assim: vós sois sal da terra. Percebe que Jesus não diz: olha, vocês poderão se tornar sal da terra. Não, Jesus parte do princípio de que há uma tarefa para os filhos de Deus. Há uma missão. Nós aqui temos falado muito sobre isso. Quem é parte desta igreja, se você faz parte da nossa família, aqui já há algum tempo, você sabe muito bem que nós fomos chamados para uma tarefa. Que todos nós temos essa tarefa. Que a nossa responsabilidade é nossa. Porque Jesus foi assim.
E quando Jesus, no versículo 13, não só ele fala sobre esse versículo 13, quando no versículo 12, no versículo 14, no versículo 14 ele diz, e vós sois luz do mundo. Quero falar sobre esse tema outro dia, mas hoje nós estamos focados nesta ordem que Jesus, ele diz, quando ele declara, ele faz uma afirmação, vós sois sal da terra. Irmãos e irmãs, nós vivemos, na verdade, no mundo em que todas as normas sofreram, na verdade, um processo muito forte de relatividade. Tudo é possível. Aqueles princípios que você não podia quebrar, por exemplo, eu sou da época, chegava uma mulher, o homem estava de pé no ônibus, no trem, etc. A prioridade era da mulher. Não importa se era jovem, meia-idade ou idosa. Você respeitava os mais velhos. Você nunca, na verdade, deixava de chamar a pessoa com respeito. Havia, na verdade, pudor. Hoje em dia não existe mais isso. Eu lembro que nós éramos meninos, nós éramos 7 pessoas na minha casa, 5 filhos, meu pai e minha mãe. Nós sentávamos todos no banco da igreja, porque eu cresci dentro da igreja. Meu pai num lado, numa extremidade, minha mãe no outro, os meninos todos ali. Durante o culto não existia ministério infantil, não existia o que nós temos aqui, pessoas cuidando com responsabilidade como nós temos, para você estar aqui. A criança ficava com o pai, mas a criança não podia dar um pio, e era um olhar só, não era palavra não. O meu pai olhava, a gente conversava com o Xixá, uma olhada, acabou. Até no final do culto, ficava dormindo no banco. Mas não falava. E se eu começasse a falar um pouquinho, minha mãe falava, seu pai está olhando para cá. Morou. Hoje, pode falar pai, pode falar mãe, pode falar avô, pode falar tio, pode falar quem for. É outra cultura, nós estamos vivendo numa outra cultura, mas naquela época era assim. Então, irmãos, hoje criou-se uma nova época em que a igreja precisa se ajustar. Hoje temos que falar para essa cultura. Por isso nós vamos construir aqui o templo da criança. Porque nós queremos ver essas crianças lá no céu. E nós vamos ver um dia essas crianças lá. Porque essas crianças, elas entenderam que elas tinham o lugar delas. Elas foram valorizadas. A igreja pôde investir sobre a vida delas o que nunca investiu antes. Muito importante, irmãos, nesse contexto, entendemos que Jesus está dizendo aqui, vós sois sal da terra. É isso que diz o texto. Nesse tempo, então, de relatividade, esse tempo de achincalhamento da verdade, esse tempo difícil que nós estamos vivendo, Jesus disse, vós sois o sal da terra. Jesus está afirmando que nós, como cristãos, nós não devemos nos afastar da sociedade, mas nós temos que nessa sociedade permissiva, com todas essas transformações, que às vezes nos assustam, nós temos sal, fazemos diferença, com a convicção que Ele tem colocado no nosso coração, de que em Cristo é o que o Evangelho significa e revela aos nossos corações. E temos ali um canal de bênção. Lá em 1 João, na carta de Paulo, 1 João perto do Apocalipse, no capítulo 2, versículo 15, olha o que João escreve. Quando, na verdade, ele está mostrando como é importante a nossa função de homens e mulheres de Deus como sal da terra. Diz assim, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. E os irmãos sabem como é fácil amar as coisas do mundo. Como é fácil nós nos apegarmos às coisas do mundo. Nós valorizamos muito as coisas do mundo, irmãos. Valorizamos pouco as coisas espirituais. O nosso valor, a nossa força, a nossa energia, muitas vezes está mais nas coisas do mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, isto é, a cobiça. Concupiscência é sinônimo de cobiça. Cobiça, desejo desordenado. Da carne, dos olhos e a soberba da vida não procede de Deus, do Pai, mas procede do mundo.
Versículo 17, ora, o mundo passa, bem como a sua cobiça, o seu desejo, sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então aqui está, na verdade, um alerta para nós. E como precisamos, neste mundo, como descreve o apóstolo João, nós sermos sal. Como Jesus, ele afirma no começo desse versículo, vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Tiago, o apóstolo Tiago, quando escreveu também a sua carta, ele mostra um outro lado da importância desse papel nosso, que envolve fé e envolve ação na nossa vida. Tiago, no capítulo 1, tem a sua Bíblia aberta, você pode abrir. Tiago, no capítulo 1, versículo 27. Olha o que Tiago diz aqui nesse texto. Quando ele fala, olha, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é essa. 2 pontos. Aí ele fala do cuidado com os órfãos, cuidado com as crianças. Órfãos no sentido daqueles que estão, na verdade, sem esse relacionamento mais profundo com Deus, longe das verdades espirituais da vida, não só aqueles que não têm pais, as viúvas, porque naquela época as mulheres não tinham trabalho, as mulheres não tinham profissão, o papel delas era gerar filhos e cuidar dos filhos, enquanto o marido buscava o sustento para a família, e quando o marido morria, ela ficava desprovida de tudo, e diz, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. É nesse contexto, irmãos, hoje, se nós pudermos aplicar aqui numa exegese, olhar para quantas vidas estão órfãs, pessoas, quantas pessoas, na verdade, sozinhas, pessoas sem amparo espiritual, sem perspectiva de Deus. Tiago está dizendo que a religião pura, papel nosso, evidentemente é cuidar desses pobres, desses que perderam os pais terrenos, das mulheres sozinhas, mas também daqueles que estão desprovidos da presença de Deus, da graça de Cristo nos seus corações. E é por isso que Jesus olha para nós, para você e para mim, e aqui eu vejo o tremendo ministério que a célula faz. Quando a célula na casa acolhe as pessoas, cuida delas, se interessa por elas, procura saber como as pessoas estão, recebe-as com muita alegria, e dentro desse ciclo pequeno, dessa comunidade mais íntima na semana, de cada célula, as pessoas serem instruídas, receberem a oração, receber o milagre de Deus pela oração do milagre, e nós ali juntos vamos construindo, vamos, na verdade, nos amadurecendo, vamos sendo usados por Deus como instrumento na vida dessas pessoas que estão chegando. E Jesus, então, ele é enfático. Vós sois o sal da terra. Irmãos, não há, na verdade, e não é isso que Jesus está pedindo, que devemos nos isolar do mundo. Ele não quer isso, mas está dizendo que nós não podemos, para nós não sermos contaminados com este mundo. E neste mundo, porque é lá que estão as pessoas que precisam do milagre de Deus. Para nós aqui, irmãos, a maioria de nós aqui, conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos a Bíblia, sabemos que ela é a palavra revelada, sabemos que quem é Jesus, nós tivemos um dia um encontro com Cristo, Ele transformou o nosso coração, nos fez pessoas totalmente decaídas, pessoas longe de Deus agora, no colo dele, por causa do Evangelho. Nós cremos no Evangelho que aproxima o homem de Cristo, porque a religião ensina assim, olha, você precisa fazer alguma coisa para Deus te aceitar, é na sua força que Ele vai te aceitar, tem que fazer boas obras para Ele falar, ali está um filho bonzinho, isso é religião. O Evangelho não é isso, o Evangelho é o seguinte, apesar de quem eu sou, Jesus me amou, independente do que eu faço, Ele me acolheu, Ele me ama, Ele me quer, Ele quer me usar, e porque Ele me ama, então eu faço tudo o que Ele quer.
Então, constrangido pelo seu amor, isso é, e sentindo inundado pela sua graça, eu vou ajudar as pessoas. Eu vou cuidar daqueles que sofrem. Eu vou evangelizar as pessoas. Eu vou atrás delas. E vou fazer, então, um instrumento na vida das demais pessoas. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, lá no capítulo 12, ele diz: rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, capítulo 1, capítulo 12, versículo 1, que vos apresenteis por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha, irmãos, a profundidade que Paulo nos chama, o que ele diz, o verdadeiro culto, o culto vivo. Temos que nos apresentar desta forma, como sal da terra. Aí ele diz no versículo 2, e não vos conformeis, isto é, não tomeis a forma do mundo. Nós estamos no mundo, mas não vamos tomar a forma do mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que desafio, meu irmão, para a nossa vida, minha irmã, para o nosso coração, o ensino de Jesus. Sabe por quê? Jesus diz assim, logo após, quando ele faz a afirmação, dizendo assim, vós sois o sal da terra, ele já mostra o grande problema, não ser sal. Porque ele diz assim, ora, se o sal vier a ser insípido, isto é, se o sal perder o componente de salgar, né, porque o sal tem uma preciosidade muito grande, né, ele preserva, ele conserva, ele mantém, ele dá gosto. Mas se o sal se tornar sem gosto, sem sabor, ser insípido, ele faz a pergunta, como lhe restaurar o sabor? É impossível, quando o sal perde a sua propriedade, voltar a ter propriedade. Quando ele perde, você pode julgar qual remédio vencido. A cápsula está bonita, o comprimido está ali perfeito, mas perdeu a sua validade. O que você faz com o remédio que perdeu a validade? Lixo. Ele está dizendo isso. Para nada mais presta, palavras de Jesus, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Veja só, naquela época não existia, irmãos, as cidades como hoje, modernas, que tem uma curica, que tem os caminhões que recolhem o lixo na porta da sua casa, tira lá do sistema de lixo do seu prédio, vai para um lugar lixão, joga lá e aquilo lá é cuidado. Não existia isso. Na verdade, nem calçada existia naquela época. As pessoas jogavam as coisas na frente da casa, porta da cozinha, e pisavam por cima. O contexto daquela época não tem mais valor. O que não tem mais valor, usa-se essa expressão, pode ser pisado pelos homens. Irmãos, preste atenção nisso. Jesus, ele tem um sonho para conosco. Ele tem um projeto para a nossa vida. Você é muito especial, meu irmão. Minha irmã, você é muito preciosa. Para não entender isso aos olhos de Cristo. Ele tem um projeto para a nossa vida. Ele quer que sejamos sal, porque o sal dá sabor. É isso que Ele quer que nós sejamos. Ele quer que nós demos sabor, mostremos um caminho novo para a vida daquelas pessoas que estão em necessidade ao nosso redor. Estender nossa mão, dar o nosso abraço, ser um apoio para aqueles que estão em sofrimento.